Olá, eu sou Felipe Mendonça, esse é o canal Sem Gravata e eu já vou pedir para que você se inscreva no canal, dê o seu joinha, compartilhe meus vídeos, porque isso é bastante necessário para o canal crescer. O Sem Gravata ele é um canal feito para divulgação científica de humanas, a gente fala de política, de direito, sociologia, história e tudo mais, com pessoas que são efetivamente acadêmicas, que estudam para falar a respeito dos seus temas, mas fazer isso de forma leve, né, descontraída, em bate-papos interessantes e sem peso, para que seja acolhedor, para que diminua aí o número de terraplanistas, de pessoas que querem negar a ciência. Nós queremos mostrar que a ciência ela também pode ser acolhedora. E eu faço isso especificamente em humanas. Hoje eu vou dar uma aula aqui na Escola Paulista de Direito, estou chegando agora aqui para dar uma aula na pós-graduação de Direito Constitucional e Administrativo e eu vou trabalhar um tema que eu considero que é legal passar um pouquinho para vocês também. Eu vou trabalhar a regulamentação do Estado nas agências reguladoras. Então, é uma intervenção do Estado nas atividades econômicas e eu vou conversar aqui com os alunos da pós-graduação de Direito, evidentemente me atendo mais às normas jurídicas, né? Mas também trazendo um pouquinho de contexto histórico, contexto político a respeito do tema. E eu considero interessante falar um pouco disso com vocês, porque tem muito desentendimento mesmo, muita coisa errada que é dita por pessoas que acreditam que estão replicando uma ideologia política, mas na verdade estão replicando outras que acredito que não sejam realmente de seu interesse. É muito comum você ver pessoas pregando um liberalismo absoluto, o Estado não intervir na economia, e considerando que os Estados Unidos seja um modelo disso, só que é exatamente o contrário. Os Estados Unidos ele é um modelo de Estado que sim intervém na economia, ele tem agências reguladoras, como no Brasil, inclusive uma lei recente 13.848, salvo engano, de 2019, foi agora aprovada no meio do ano, tá? Ela exatamente traz parâmetros que são próprios dos Estados Unidos. Então eu vou trabalhar com os alunos aqui, por exemplo, a exigência de compliance, que agora, por lei, é obrigatório que as agências reguladoras tenham compliance. Vou trabalhar com eles questões relacionadas ao devido processo legal, porque por lei exige que as agências reguladoras tomem decisões racionais, razoáveis e proporcionais. Então, eu vou trabalhar essa parte jurídica e contextualizá-los, mas vejam que é comum as pessoas falarem coisas como não, porque nos Estados Unidos tem um liberalismo e as empresas lucram por causa disso, só que não é verdade. Essa intervenção ela existe também lá. Tá? Na verdade, muito do que algumas pessoas pregam como sendo um liberalismo econômico no modelo americano não é um modelo de Singapura e não dos Estados Unidos. Hoje, o que a direita, no modelo que a direita brasileira vem pregando, poderia se assemelhar é Singapura, Irã, né, coisas desse tipo. Singapura ainda que pequenininho, bem desenvolvido, né? Eu não sei, eu particularmente adoraria viajar para Singapura, mas eu não moraria lá, né? Estados que intervêm na economia e dentro dessa lógica de regulamentação, Estados Unidos, Canadá, Holanda, Noruega, Alemanha, né, Portugal, Espanha, França, enfim, né, nós temos bons exemplos de estados reguladores. Óbvio que o Brasil ainda tem muito a evoluir, as agências reguladoras no Brasil não funcionam da maneira que deveriam funcionar. A lei, que é recente, ela veio num momento em que, paradoxalmente, né, nós temos um dos piores momentos políticos do país e principalmente com discursos não intervencionistas, né? Mas a lei veio aprovada pelo Congresso, né? Então não é governamental, foi o Congresso, o Legislativo quem aprovou essa lei, né? E inclusive teve veto do Bolsonaro em alguns pontos que eu discordo do veto, mas ainda assim ele pelo menos não desconfigurou a lei, ainda bem. E vamos ver o desenvolvimento disso, porque realmente precisamos desenvolver melhor a atividade reguladora. Uma coisa legal de explicar para vocês é que a atividade reguladora ela deve funcionar em soft law. O que significa isso? Né? Law, direito. Então, soft law seria um direito leve. Hard law é quando você tem o Estado de maneira impositiva, né, de maneira dura, determinando uma norma jurídica e aplicando sanções caso essa regra não seja cumprida. Então, quando você tem o Estado em hard law,
você tem uma imposição de cima para baixo do Estado para a sociedade, obrigando que cumpra. Enquanto que no soft law você chama as partes interessadas para que elas próprias determinem as normas que devem ser cumpridas, e o Estado ele é um grande mediador entre as partes. Então, por exemplo, se eu estou numa atividade econômica como a telefonia, o que é o correto? Que todas as empresas operadoras participem desse momento, assim como associações de proteção do consumidor, né? Outros grupos que eventualmente tenham interesses em comunicação pela via telefônica, enfim, né, todos os interessados se reúnem para criar a própria normatividade. Esse soft law, portanto, ele não é impositivo, ele está horizontal, não na vertical. E a tendência, sendo as próprias partes a aceitar essa regulamentação, é o Estado não ter que exercer o seu poder de polícia, né? O poder de polícia do Estado é o poder de fiscalização e de sanções, de aplicar sanções em casos de descumprimento. Mas percebam que o Estado ele não é ausente, ele não é inerte, ele media as partes, ele estabelece valores e deixa as partes se regulamentarem, contanto que cumpram essas metas, esses objetivos. Então, quando, por exemplo, as empresas de telefonia se reúnem para criar as suas normatividades, elas não podem estabelecer normas prejudiciais aos consumidores, né? Então vamos supor que não tenha nenhuma associação de proteção do consumidor participando. Se ela cria algo que prejudica o consumidor, esse é o momento que o Estado tem que agir e falar: vocês não foram capazes de se regulamentar. Assim como o Estado, principalmente através do judiciário, ele também tem que agir quando entre elas não são cumpridas as normas que elas próprias estabeleceram, certo? Então o Estado ele não é ausente dentro dessa questão da regulamentação, muito pelo contrário, ele é presente, mas o correto é que seja em soft law e não em hard law. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, uma préviazinha rápida do que eu vou falar aqui durante algum tempo em sala de aula. Repito, eu vou dar aula de direito, então eu vou trabalhar o que já está determinado por lei, né? Os debates políticos, eles são fora disso. Óbvio que eu preciso contextualizar o debate político para poder ensinar o direito, mas o direito é o que já foi decidido pelas instâncias democráticas políticas. Certo? Forte abraço a todos, se inscrevam no canal, compartilhem, dê joinha e tudo mais para o canal crescer e cada vez mais a gente conseguir levar um pouco aí da ciência para vocês. Um forte abraço, até mais, tchau, tchau.